Gravar aqui. Bem, a gente deixou aqui nossa estrutura aqui de pastas em C2 pontos, onde a partir daqui a gente vai começar a trabalhar e todas as máquinas que tiverem configurado o mapeamento de rede vão receber, né, o mapeamento a partir daqui, dessa pasta aqui, onde tem essas pastinhas com esses usuários, sendo que ela está em C2 pontos. Tá? Então, como ela está em C2 pontos aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos criar dentro dessa máquina virtual daqui um outro disco, um outro HD. É como se a gente estivesse colocando um outro HD no servidor, tá? Por quê? É por diversas razões. Uma para poder separar o que é sistema e o que é dados, e outra também com relação ao desempenho. Vamos supor, aqui ele já está com o sistema operacional instalado. Além do sistema operacional instalado, né, ainda vai ter aqui a parte de dados também. Aí um ambiente, dependendo de quantas empresas, de quantos usuários estejam acessando as pastas simultaneamente, isso daí vai começando a afetar o desempenho da máquina. Beleza? Então o que que a gente vai fazer aqui no caso? Nós vamos criar aqui um outro disco dentro da máquina virtual. Se fosse uma máquina real, eu estaria colocando aqui um outro disco, tá? Então, não é aconselhável, tá? Ainda mais em servidor, fazer fazer o que eles chamam de particionamento, né? O que na verdade é dividir o HD em duas partições, tá? Não é a mesma coisa, é porque tudo continua ainda no mesmo disco, beleza? Então existe ainda para muitos existe ainda aquele mito de que, eu vou particionar, separar um para dados e um para. Não, é o mesmo disco, tá? Então a questão de desempenho vai estar tudo no mesmo, então não vai adiantar em nada, a não ser se for por questões de organização, porque até se der problema no disco vai dar problema nas duas partições, correto? Então, eu venho aqui, eu venho aqui, crio um outro disco. O disco para dados, eu vou criar um disco aqui de 1 TB. Vamos lá, criei um disco de 1 TB. E esse disco aqui, ele é um disco que vai ser para os dados. Depois a gente vai criar um outro e eu vou explicar para que é com relação ao backup. Bem, vou iniciar a máquina virtual. Todo mundo tá conseguindo me ouvir, né? Tranquilo? O pessoal tá me ouvindo? Ótimo. Sim, tranquilo, Pedro. Sim, tranquilo. Ok. Então, beleza. Consegui iniciar.
Acabei de adicionar o disco. O disco não está aqui. Naquela parte que eu expliquei para vocês, né, dos cursos gratuitos, nós explicamos como é que tem uma explicação mais detalhada de como a gente vai formatar esse disco tanto por linha de comando como por interface gráfica. Aqui, para poder ficar um pouco mais interessante, eu vou fazer aqui nessa parte aqui de linha de comando, utilizando o diskpart. Beleza? Vou dar um list disk. Ó, eu tenho dois discos. Um disco está com espaço 100% livre e o outro está sem espaço nenhum, que significa que é o que está com o nosso sistema operacional. Então eu vou selecionar ele, select disk 0, tentar colocar uma lupa aqui. Espera aí. Aí, vamos poder ver melhor como é que ele funciona. Selecionei o disco, ele está sem nada. Então eu vou criar aqui uma partição. Create partition Mary. Vou formatar ele, format fs igual a ntfs rápido, é de formatar de forma rápida. Foi. E atribuir uma letra a ele, assim ladder igual a unidade é. Então, aqui eu já formatei o meu disco, já criei a partição para ele, já atribuí uma letra, tudo que eu poderia ter feito. Isso quando a gente recebe um disco novo. Quando recebe um disco novo, ele vem sem formato, sem nada. Por isso que nós temos que configurar ele aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui sistema e eu vou colocar aqui dados. Daí o que eu vou fazer? Vou ter que vir aqui e vou copiar o que configurei aqui. Por isso que eu não configurei muita coisa aqui. Ó. Venho aqui e copio para cá. Sendo que, ó, vou ter que fazer aquelas configurações que nós fizemos, que foi as configurações de acesso. Então, aquela configuração que a gente fez na aula passada, ó, aqui eu já posso, se eu quiser, eu já copiei, eu posso excluir e configurar a partir daqui de novo. Daí eu tenho que vir aqui, quebrar a herança, deixar que só ele aqui, ó, deixar que só os usuários acessem, ó, desabilitar, aí vou converter as heranças, pra agora sem herança nenhuma, a partir da pasta dados. Então eu vou deixar aqui só o administradores. E agora eu vou substituir as heranças, ou seja, todas as subpastas dentro da pasta dados estarão com o usuário administradores. Bem, beleza. Então eu vou adicionar aqui o usuário, ou desculpa, o grupo financeiro. Vou adicionar aqui o grupo underline RH.
Essa pasta aqui, lembra que a gente compartilhou e colocou um apelido para ela. Que o nome do apelido foi empresa. A galera que participou pode comentar, tá? Ó, colocamos aqui compartilhamento total, que é para aceitar o compartilhamento. Trabalhar em modo offline. Ó, beleza. Agora está em local diferente, mas está utilizando o mesmo nome. Então, se eu chegar aqui, ó, vou chegar aqui e vou entrar com algum usuário que nós estamos utilizando. Acho que eu coloquei Jair João.Santos. Acho que é um dos usuários. Famoso João Pedro. Ah, sim, é. Ó, loguei aqui. Foi esse jogo que deu problema ontem, Pedro? Ou foi o outro? Oi? Foi qual o João que deu problema? Foi esse ou foi o outro? Não, foi Na o, aula de ontem. foi o outro, foi o O outro. outro. O usuário que tinha dado problema, mas foi só o servidor mesmo que tava com problema. Aí bem, beleza. Entendi. Mudamos aqui e aí, beleza. A pasta ela já está configurada. Aqui com os outros usuários, ali é só a gente poder logar. Se a gente quiser acessar aqui, ó, por exemplo, acho que tinha um outro usuário, não lembro qual era. Eu acho que foi o João que deu problema, que a gente configurou tudo ontem, Pedro. Sim, sim. Não, não, mas não era esse não. Tô querendo ver um outro usuário aqui qualquer. Ah, Tem um cara que a gente deixou pronto, eu acho. é Franco.Farias. Não, só para poder logar com usuário diferente mesmo. Entendi. Você só consegue ver a metade da minha tela? Não, era para poder ver a tela toda. Você está acessando, você tá acessando pela web? Sim. Você chegou a instalar um plugin? Não, então, é porque ele pede um plugin na hora para ser instalado. E aí ele baixa, aí esse plugin, na próxima vez que você for entrar, você instala esse plugin na hora, tá? E depois fecha tudo e abre de novo, que aí esse plugin ele vai fazer abrir vamos dizer, vai fazer abrir o aplicativo no modo mais completo, tá? Então, beleza. Essa daqui é a pastinha que nós temos lá, ó. Tô criando aqui na minha máquina, na rede. Se eu for lá no 2012, ó, aqui no Ô Pedro, financeiro, criei aqui. Oi, pode falar. quando a gente define lá as heranças, quem não está dentro da herança de certa pasta não consegue nem visualizar ela. Não, se você não tiver acesso, por exemplo, aqui, ó, o financeiro. Só quem tem acesso
É o grupo administradores e o grupo do financeiro. Se você está dentro do grupo financeiro ou está dentro é, do grupo administradores, você tem acesso a essa pasta. Então você vai lá configurar. Senão você não consegue acessar nada. Por exemplo, como eu estava explicando ontem, a gente não tem acesso à pasta principal como nós temos aqui. O que é a pasta principal? É essa pasta aqui, ó. Tá vendo? Então, esse camarada aqui, que é o Franco, ele só tem acesso à pasta, ó, Server 02, Empresa, Financeiro. Se ele tentar acessar a pasta Empresa, ele não consegue. Então, já é por uma medida de segurança. Ele já vai direto para a pasta que ele tem que ter acesso. Entendi. Aí, mas mesmo assim lá no computador não fica visível as outras pastas pra ele, né? Como assim? Porque eu tava vendo lá, só tava escrito lá, financeiro, aí as outras pastas já não tava Então, ele aparecendo. não acessa. Aqui ele não acessa. Aqui ele só acessa a pasta dele, que ele é do Entendi, financeiro. entendi. Entendeu? Show de bola. Ele é do financeiro. Ele não tem por que ver que pastas tem lá na pasta principal. Que tem usuários, que tem RH. Ele é do financeiro, ele só tem que saber sobre a pasta financeiro. Então, a configuração dele diretiva configura para que ele se conecte direto para o financeiro. Beleza? Beleza, Pedro. Tá. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente já vai deixar pronto a parte de backup para depois a gente entrar já no modo mais, vamos se dizer que no modo um pouco depois mais avançado na próxima aula, né? Vamos lá. O backup. Como é que funciona o backup do Windows Server? Vou instalar aqui no gerenciador. Como eu estava explicando na outra aula, ele é um recurso, ele não é uma função, tá? O recurso, ele trabalha para poder oferecer serviços a outras máquinas, gerenciamento a outras máquinas, como por exemplo o DHCP. Já o recurso é algo que é de benefício a um serviço para o próprio servidor, como no caso o Windows Backup. Ele vai fazer backup deste servidor aqui, ele não faz backup de outro servidor. Ele não vai fazer backup da rede toda. Ele vai fazer backup aonde? Aqui, para ele próprio, tá? Então nós habilitamos essa função e instalamos. Pedro, backup é uma coisa que a gente tem que saber, tem que ser afiado, porque qualquer empresa a gente vai ter que ficar fazendo backup direto, né? Corretamente. Tá? Então vamos lá. O backup, gente, ele é importante hoje. Hoje ele, na verdade, ele é crucial numa empresa, para quem já ouviu falar nos ransomware, que é esses vírus aí que vão dizer que captura dados e tudo mais, né? Os antivírus aí que promete mundos e fundos com relações à proteção, né? Ele não é ele de uma certa forma ele não é constatado como se fosse um vírus. Então, alguns tipos de ransomware eles conseguiram fazer um certo bloqueio, mas o que de fato vai te ajudar é que você tenha backup. Então, quanto mais
Quanto mais tipos de backup você tiver, melhor. Então, se você tiver backup na nuvem, show de bola. Não confundam backup na nuvem com armazenamento na nuvem. Armazenamento na nuvem, o que que é? Armazenamento na nuvem é o Google Drive, o OneDrive, Dropbox. Isso é um armazenamento. Vamos dizer que é como se fosse uma espécie de pendrive ou HD externo disponível para vocês, tá? Então vocês pegam ali, sincroniza ali aqueles documentos e pronto. Mas ele não possui, como o pendrive, ele não possui ali uma função. Na verdade, tem até alguns HDs externos que agora tem, né? Você instala um aplicativo para poder fazer essa configuração de backup. Tem alguns HD externos, alguns modelos de HD externo que tem, mas assim, ele não possui um software, esses armazenamentos da nuvem não possui um software onde você programa um backup determinada hora, entendeu? Onde esse backup ele vai trabalhar dessa forma ou vai trabalhar de outra forma. Não tem. Então, quando você contrata um backup na nuvem, aí nós temos outras empresas que fazem isso. Tem a Mandic, tem a Amazon, tem o GBackup, tem o UFA Backup, tem o da própria Microsoft também, né, que é como se diz? Um software de backup online que é o Azure. Então, que o Azure, na verdade, para o Windows seria o mais interessante, porque ele já tem uma opção já de você se conectar direto. Então, você utiliza diversas ferramentas, que aí essas ferramentas você consegue fazer uma programação, um gerenciamento melhor do que está sendo feito de backup aqui. Então, é o que eu falo, quanto mais alternativas de backup você tiver na sua rede hoje, é melhor. Tem gente que às vezes pega o ransomware, eu já vi gente pegando o ransomware assim, de formas como quando você vai ver a fonte, de gente que espetou o celular no computador, né? E a partir desse celular do computador, e aí foi lá e começou a espalhar para toda a rede. Entendeu? Então, assim, na maioria das vezes, o que vai comprometer também uma rede às vezes, é a máquina até do cliente. A vulnerabilidade até mesmo do cliente, eu digo, do usuário comum, não do servidor propriamente dito. Entendeu? Então, é uma vulnerabilidade, vamos se colocar aí que 70% das vezes, vamos falar assim de forma direta, que é o usuário que acaba dando algum mole em alguma coisa. Quando ele vai, o alguns antivírus corporativos, que são configurados via cloud, não tem isso, né? Porque é quem gerencia o antivírus que cria lá as exceções. Mas existem alguns antivírus que você configura numa máquina cliente que o usuário pode ir ali e desabilitar, tá? Quando você trabalha com antivírus cloud, né, ele já não é assim. Você não pode simplesmente dar um clique ali com o botão direito e pedir para desabilitar. Esse daí tem a vantagem, né? Aí, mas o outros que aí de repente a empresa adquiriu uma licença que a gente chama de licença doméstica, às vezes até mesmo para poder economizar, e aí o próprio usuário pode vir ali e desabilitar. Daí nessa que ele desabilitou porque ele está tentando baixar um arquivo e aquele arquivo ele tá é algum arquivo que ele cismou que ele precisa, que ele achou na internet, ou aquela música aqui que ele está tentando baixar dentro da empresa, ou aquele software, ou aquele. A gente sendo sincero, às vezes o cara ele utiliza a rede da empresa para poder baixar um jogo, entendeu? Então tem gente que eu já vi baixando o jogo pela Wi-Fi da empresa pelo celular, conseguiu baixar um aplicativo de torrent pelo celular e ficava baixando pelo celular, mais lento, mas estava baixando. Então as alternativas estão aí. Então, quando chega a pegar no servidor,
e esse vírus chega ali, se você não tiver backup de tudo, pô, eu já tive já situações que eu fui empresa que a empresa não queria investir de jeito nenhum em backup porque achava que nunca iria acontecer nada. Quando aconteceu finalmente, e aí ficaram desesperados, e aí tiveram que pagar 18 mil para poder recuperar os dados. Então, numa ferramenta às vezes simples de backup que você investiu ali, você vai investir ali tipo 500, 600 reais a princípio, né, com backups, vamos se dizer backups locais, né, que são dispositivos internos como HD externo, alguma coisa assim, é, é uma economia maior do que você acabar tendo que investir ali. Tem empresas, principalmente escritórios, às vezes de contabilidade, ou lojas, né, que às vezes tem ali sua base de dados toda ali de produtos, ou então contabilidade, que às vezes vamos se dizer que de uma certa forma é um pouco mais sério, porque às vezes está lidando com. O escritório de contabilidade está lidando com diversas informações de outras empresas. Então, já vi escritório de contabilidade que tem 400 clientes ali. Então, esses 400 clientes estão ali não só no banco de dados, como tem ali planilhas, informações e tudo mais. Então, é até mesmo até mais perigoso com relação a isso. Então, vamos, vamos dizer que nesses casos, é, o empreendedor, nesse caso, ele tem que pensar ali na pior das hipóteses. Tipo, o que, que pode acontecer até no fato de, tipo, eu só tenho um backup local, não vai acontecer nada. Pô, mas se pegar fogo a loja, e aí? Se pegar fogo o prédio? Eu acho que o pessoal, não sei se já conhece essa história do World Trade Center, que aquelas duas, as torres gêmeas, que o pessoal salvava backup. Tinha uma empresa que ela tinha, né, escritório tanto em um prédio como em outro. Então, qual era o sistema de backup dele? Como é que funcionava? O backup, o backup de um prédio, ele guardava no outro prédio. E nesse outro prédio ele pegava e guardava nesse primeiro prédio. Então eles invertiam a questão de backup. Se acontecer alguma coisa no primeiro prédio, tem no segundo. Se acontecer alguma coisa no segundo, tem tudo no primeiro. E aí aconteceu, caiu os dois prédios. E a empresa ficou sem backup de nada. Dando um exemplo, né? Então, nesses casos aí, tem que pensar da pior das piores das hipóteses que podem acontecer. Pode acontecer um curto, não sei aí o pessoal que mora em outros estados, mas aqui, dependendo do local aqui, falta luz, já tem alguns problemas, aí você tem que ver questões elétricas também, mas de qualquer forma, às vezes nem é suficiente. Então você sempre tem que se precaver. Mas bem, já instalei aqui. Pedro, Oi, fala. fazer backups em CDs também é válido? Oi? Fazer backup em CD também é válido? CD? DVD? É, DVD. Cara, Gravar tudo no DVD. pô, cara, fica meio difícil você gravar às vezes 20 gigas, 10 gigas em DVDs, né? Ou então, às vezes 100 gigas, não... Hoje não, hoje você tem dispositivos, pô. Essa é O que verdade. você deve estar confundindo é com fita de backup. Não DVD. DVD não se grava mais. Não se faz gravar backup em CD e DVD. O que se tem em muitas empresas ainda é utilizado, só que a gente chama de fitas de backup. Aí as fitas de backup existe uma controladora de backup via fita, que aí você programa também, não é todo o sistema operacional também que vão se dizer que trabalha em cima de fita de backup. Aí você tem que ter um software à parte, por exemplo, o Windows Backup, ele não trabalha com fita de backup. O Windows Backup. Então, se você for trabalhar com fita de backup, você tem que contratar um outro software, não pode utilizar.
Mas o Windows Backup ele trabalha com HD externo. Então, no caso, você aqui nós vamos utilizar uma espécie de HD externo. Mas se eu, por exemplo, a empresa, não, vou querer trabalhar com fita de backup, falaram que é melhor, mais rápido, é mais eficiente, tudo mais. Aí beleza, aí o que que ele vai fazer? Ele vai comprar, pode comprar pela Dell, mas tem outras fabricantes também. Você vai comprar uma controladora de backup que você vai instalar e aí vai ter as fitas de backup. Geralmente o pessoal coloca uma fita de backup por dia, né? E aí vai ter que comprar um software de backup também. Aí o software tem um monte aí. Tem o ArcServer, tem o Backup Exec e tem diversos outros aí. Beleza? E esses programas de backup esses programas de backup, né, geralmente você encontra uns macetes ou outro aí na internet, mas principalmente esses dois que eu mencionei, né? Eles, quem nunca viu, olha assim, fica meio perdido no começo. Bem, vamos lá. Aqui já instalei o software de backup, que é o Windows Backup. Agora eu vou ter que desligar ele aqui, tá? E eu vou acrescentar mais um outro HD, que no caso ele seria como se fosse um HD externo aqui na minha máquina. Vou vir aqui no 2012. Cadê? E aqui me possibilita até 2 teras. Vou colocar 2 teras de HD dinâmico aqui. Quando vocês forem configurar o backup do Windows, tá? O HD ele tem que ser do mesmo tamanho ou então superior. No caso, a gente vai fazer backup a gente vai fazer backup tanto do sistema como vai fazer backup também dos dados. Então, na verdade, se for um HD de 500 mais um HD de 500, então é aconselhável que você tenha um HD de backup de 1 tera. Se for dois discos, cada um de 1 tera para o sistema e 1 tera para os dados, você tem um disco de 2 teras. E por aí vai. Aí, beleza. Eu venho aqui em ferramentas. Cadê? Backup do Windows Server. E aqui é a ferramenta do backup do Windows Server. Ó. Tá vazio. E aqui nós podemos fazer um agendamento de backup, fazer um único backup, tá? Por exemplo, não quero esse servidor, eu quero pegar um backup dele, só esse backup e pronto. Não precisa agendar. Você vai fazer um backup agora nesse momento e depois, quando for ter que recuperar, você vai recuperar ele aqui, tá? Lembrando que essa ferramenta de Windows Backup nós temos aqui também, tá? No Windows 7, que é praticamente também a mesma coisa. Então vamos lá. Agendamento de backup. E aqui ele vai dizer aqui para vocês aqui o seguinte, ó, backup completo ou personalizado? Completo, ele vai fazer backup de tudo.
tá? De tudo, dos dois discos e tudo mais. Personalizado, eu mesmo vou escolher em que ele quer, o que eu quero que ele faça de backup, tá? Então, no caso aqui, a gente vai escolher backup completo. Eu vou colocar aqui o horário que ele vai fazer backup, e daí eu posso colocar diversos horários aqui, né? Mais de um horário. Aqui, posso colocar às 9 e às 6 da manhã. Posso colocar aqui horário aqui de meio-dia. Por aí vai. Ele pode estar fazendo vários backups durante o dia, né? Aí, por exemplo, aconteceu alguma alteração, aí a partir dessa alteração aí que aconteceu, o horário mais recente foi que você fez 6 horas da manhã. Vamos supor que você só programou para 9 horas. Aí aconteceu alguma coisa que você tem que restaurar o backup, e aconteceu alguma coisa 10 horas da manhã. Se você fez um backup 6 horas, você não perdeu muita coisa. Você acaba não perdendo muita coisa. Melhor do que, de repente, ter perdido aí a empresa começou a trabalhar 7 horas da manhã. Ali começou a trabalhar ali naquilo naquela empolgação, né? Cheio de trabalho, quando você vê, pum, 10 horas deu um problema, ter que restaurar. Bem, vamos lá, vamos avançar. E aqui nós temos três opções aqui de armazenamento, de armazenar o backup. Nós temos fazer backup em discos dedicados. Nós temos aqui fazer em um volume e fazer em uma pasta compartilhada. Vamos lá. Fazer backup em um disco rígido dedicado, como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou trabalhar ali? Eu vou pegar um disco inteiro, um HD externo, no caso, inteiro, e eu vou dedicar esse disco exclusivamente para backup. Tá? Eu não vou conseguir utilizar ele para outra coisa. Eu vou utilizar ele apenas para backup. Tranquilo? Então, ele inclusive ele não vai nem aparecer aqui pra gente aqui a opção como se ele tivesse ali, como ele tivesse ali para ser utilizável. Já no caso de fazer em um volume, você consegue utilizar além o disco, o HD externo, por exemplo, além de você conseguir utilizar ele como um backup, você pode utilizar ele também para armazenar outras coisas também, aí você mesmo manualmente. Você pode utilizar ele também dessa forma, tá? Mas não chega a ser tão eficaz como a primeira opção. E aqui é uma pasta na rede. Eu não quero salvar no HD externo. Eu quero salvar em outro servidor, em uma outra máquina. E aí você vai compartilhar essa pasta na rede e aí ele vai jogar tudo para aquela pasta lá na rede. O World Trade Center deveria usar essa opção, né? Lá no caso. Então. Só que aí o que acontece? Quando você utiliza essa opção, você não possui um gerenciamento legal. Então você não sabe exatamente, por exemplo, se o disco lá está enchendo. Quando você configura um HD de backup dedicado, ele vai te dar todas as informações completas, até mesmo o tamanho do disco e tudo mais. Agora, na opção de pasta compartilhada, ele não consegue ter acesso às informações do disco lá. Ele tem acesso à pasta. Aí vai depender aí de como vocês querem, como o pessoal quer configurar. Por exemplo, tem gente que tem 3, 4 servidores na rede e aí quer concentrar tudo em um servidor só. Então nesse servidor aqui vai estar todos e lá nos outros eu vou apontar, vamos supor, o HD externo que está aqui conectado nessa máquina. Aí os outros vão jogar tudo para cá. E aí você vai ter que gerenciar os outros servidores manualmente para saber quando vai estar enchendo o disco e tudo mais. Então vamos configurar aqui essa parte de disco rígido dedicado. Daí ele está pedindo um HD de destino,
Eu vou colocar esse HD aqui de 2 teras, né? Vou marcar, vou dar um OK. E aqui ele está dizendo que ele selecionou também esse disco para fazer backup. Então ele vai desmarcar ele e eu vou fazer backup aqui, ó, dos dados, dos sistemas, de tudo. Aí eu vou pegar aqui e vou concluir. Só que ele vai formatar, vai preparar e só vai fazer o backup aqui, ó, amanhã às 6 da manhã. Beleza? Daí ele vai aparecer para Ô mim Pedro, último backup, próximo backup, todos os backups. Ele vai aparecer aqui para mim o tamanho que está aqui, ó, quanto já foi utilizado, quantas cópias já tem disponível. Ele vai dar as informações completas. Quando eu tenho como pasta compartilhada, eu não consigo ter acesso a essas informações. Fala. se você, tipo assim, você marcou aí amanhã às 6 horas, o computador não tiver ligado, ele faz o backup a partir do Não, horário que o computador ligar? Se ligar não, mais não. tarde? Aí ele vai fazer o backup no próximo backup que tiver. Por exemplo, está configurado para 6 horas, meio-dia e 9 horas da noite. Deu, deu 5h59, o servidor desligou, não vai ser feito esse backup. Quando é que vai ser o próximo backup? A máquina, liguei o servidor 11 horas da manhã. Então o backup é mais próximo meio-dia. Então ele vai fazer backup meio-dia. Meio-dia ele vai fazer o backup. Tá? E ele vai dar aquele backup lá como falho. Porque não foi feito, a máquina não estava ligada. Beleza, gente? Tranquilo? Pessoal, tranquilo aí? Estão ouvindo? Tá tudo certo, Pedro. Tranquilo, Beleza. tranquilo. Beleza, tá? Backup único. Eu vou clicar aqui em backup único e vou utilizar as mesmas configurações dos backups agendados para poder fazer backup agora se eu quiser. Por exemplo, Pedro, eu vou conectar, por exemplo, quero fazer um backup aqui logo, já que vai fazer agora só 6 horas da manhã, mas eu já queria deixar um backup aqui, por via das dúvidas. Você já pode já aproveitar e já adiantar e já fazer um backup agora, baseado num backup agendado, entendeu? Ou então, por exemplo, eu quero fazer um backup agora, porque pô, o próximo backup é daqui a 5 horas, daqui a 5, 6 horas. E aí você quer fazer alguma alteração, você vai fazer alguma coisa importante, e aí o que vai acontecer? Você não vai esperar até o próximo backup, então você já força, no caso aqui, um backup, e aí depois é só você fazer as suas alterações aí. E ele vai contar aí como mais um backup feito. Então ele vai começar aqui, ó, sistema, dados, estado da máquina, recuperação. E enquanto isso, você pode ir trabalhando tranquilamente. Claro que, dependendo do desempenho da máquina, a máquina ela vai estar um pouco afetada ali com o seu desempenho. Ô Pedro, o Oi. backup agendado, quando você bota lá o backup agendado, ele é feito em segundo plano na máquina? Quando é feito o quê? Quando você agenda o backup, bota o backup agendado, ele é feito em segundo plano na máquina, igual Em o Windows segundo normal? plano, isso mesmo. Ele vai fazendo enquanto você está trabalhando. Ele não Entendi. vai pular aqui do nada e vai atrapalhar o que você tiver fazendo, entendeu? Ele ele vai ficar fazendo, ele vai fazer o backup, ele vai fazer o backup trabalhando ali em segundo plano sem atrapalhar ninguém. Tá? Lembrando aqui o pessoal aqui que chegou depois, né? O pessoal convidado aqui, só preencher o formulário aqui, beleza? Então, bem,
eu consigo aqui, por exemplo, é claro, eu estou fazendo o backup aqui, tô fazendo as alterações, tá? É importante tô falando isso. Eu estou fazendo as alterações aqui agora, fiz essas pastas. Se ele já passou dessa parte de salvar a parte de dados, tá? É claro que agora só no próximo backup, se ele já passou dessa parte. Então no próximo vai fazer essas alterações. Então, por isso que geralmente, até mesmo em alguns casos, por isso que você deixa mais de um backup, e aí você deixa uns horários onde não tem ninguém. E aí vai ter um backup aí do que foi alterado. E depois, se precisar recuperar, fazer a recuperação, tranquilo. É só ir em recuperar e tudo mais. Se você tiver que fazer isso no modo que a máquina não está mais iniciando, você vai utilizar um CD do Windows Server, ou do Windows Server no caso 2012, ou você vai utilizar apertar o botão F8, que ele vai aparecer ali as opções ali de recuperação. Cadê? Tá. Gabriel, eu fiquei com uma dúvida agora. Eu posso inserir mais HDs para backup? Não, É um só, né? é um só. Ele é uma ferramenta simples, tá, gente? Então, assim, ele é uma ferramenta para poder fazer backup daqui. Daí, então, existe outros softwares de backup que aí você pode estar trabalhando em cima desses softwares de backup, tá? Você pode estar trabalhando ali com diversos discos, você pode fazer diversas coisas, Entendi. entendeu? Tá. Então, deixa eu ver se ele já acabou aqui. Mas eu acho que ele deve demorar um cadinho, porque são quase 9 gigas, né? Ele já está afetando um pouco no desempenho da máquina. Beleza. Sim. Bem servidor mesmo de backup. Ficou bem lento. É. Aqui. Bem, se vocês forem dar uma olhada, ó, ele não está aqui. O backup, ele não está aqui. Eu vou vir aqui em gerenciamento do computador. Ó. Daí eu vou encontrar o backup aqui sem uma unidade de disco. Tá vendo? Aqui tem o E. Aqui tem o C e ele não tem, justamente para você não mexer nele, não alterar, não fazer nada com ele. E aqui, ó, backup já concluído, viram? Já te dá um relatório aqui do backup já feito. Pedro, recuperar. Beleza. Eu quero recuperar neste servidor backup. Posso recuperar também em outro disco, se eu quiser. Daqui, ele me dá as datas disponíveis que eu tenho para fazer o backup. Como eu só fiz ele agora, ele só me dá esse backup agora. Pedro, eu quero recuperar só pastas. Eu não quero recuperar tudo. Eu posso recuperar tudo também se eu quiser. Eu quero recuperar só pastas. Aqui ele vai te dar as opções, ó, de você recuperar aqui, ó, só essa pasta aqui, por exemplo. No local original ou em outro local?
Vou botar aqui que eu quero recuperar aqui, ó. Tá vendo aqui? Vai iniciar o processo de recuperação, foi. Daí eu vejo ele aqui, ó. Recuperou. E aí, show de bola. E isso daí é só eu selecionar o horário, só eu selecionar o dia que eu quero fazer e que tipo de backup que eu quero fazer. Ô Pedro, Oi. também se pode usar o backup tipo transferência fácil do Windows, que nem eu faço um backup completo do sistema. Aí digamos que a máquina queimou o HD. Aí eu posso pegar, comprar um HD novo e fazer um backup e já ter o sistema todo completo instalado naquele HD? Você quer fazer uma espécie de transferência, pegar tudo aquilo, você pode. Só que você vai fazer isso no. Você só pode fazer isso no próprio hardware, entendeu? Ou então, no caso, você pode fazer isso. Você pode fazer isso, por exemplo, numa máquina virtual. Ou aplicar numa máquina virtual, entendeu? Existem diversos métodos que a gente utiliza com relação ao backup nesses casos aí para poder restaurar.